Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nós estamos de volta aqui nesse trimestre, terceiro trimestre de 2025, para comentar a revista da CPAD, revista que traz no seu título a Igreja em Jerusalém, e é uma igreja que tem a base na doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista é o pastor Josué Gonçalves, e nossa lição que nós vamos comentar é a lição número 5, dando sequência. A lição número 5 tem o título Uma Igreja Cheia de Amor. Querendo o Senhor será ministrado nas classes, na sala de aula, nas igrejas, presencialmente, no dia 3 de agosto de 2025. É muito importante nós dar sequência, uma excelente lição que traz para nós ensinamentos basilar, né? Nós olharmos como que está a nossa atitude como igreja e se nós temos se portado como a igreja do Senhor. A palavra do Senhor foi escrita com o propósito de guiar, de orientar. Nós temos como regra de fé e de prática a palavra de Deus. E a igreja, no passar dos séculos, ela deve ser orientada. Nós vemos que já teve desvio e é necessário sempre que haja um retorno ao modelo e ao padrão de Deus. Desde o início da igreja, nós vemos ali que já no primeiro século havia desvios, que foi necessário a escrita das cartas de correção ao curso da igreja. O próprio Senhor Jesus, falando em Apocalipse, ele vai orientar a igreja a respeito do que está agradando a ele, daquilo que não está agradando, e tem um aconselhamento ao retorno, ao primeiro amor como um exemplo, a não aceitar doutrinas, heresias, né? Até que Jezabel ensinasse. Então nós vemos que é necessário nós estar pautando nas Escrituras. E o nosso trimestre trata sobre a igreja cheia do Espírito de Deus, sobre a igreja de Jerusalém, igreja primitiva. Então nós vamos aprender sobre o amor. Aprendemos sobre uma igreja cheia do Espírito, na lição 4. E dentro desse ensinamento, nós vimos ali que existe uma forma de abordagem diferenciada entre Lucas e João, né? Nós vemos o Pentecoste, o poder do Espírito através da leitura, da visão de Lucas. Ele traz um sentido mais de poder, de profecia, de falar em línguas, e nós vemos assim os dons de poder sendo manifestos em Lucas, né? Nós vemos também o apóstolo Paulo falando, quando ele fala, não obstante ele falar da forma como os dons deveriam ser usados em 1 Coríntios, ele também fala dos dons, do fruto do Espírito, da atuação do Espírito em santidade na vida do cristão. Nenhuma confronta o outro. A visão de Lucas não confronta o apóstolo Paulo, mas eles se somam. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito de algo que ainda é maior do que os dons, que seria o amor, né? O amor que era necessário. Só que Romanos capítulo 5 fala que o amor, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo tem esse entendimento. Mas aí o apóstolo João é usado para falar a respeito do amor. E hoje nós vamos entender, trabalhar essa questão de uma igreja que é cheia do amor. Uma igreja cheia do amor, ela vai demonstrar este amor na prática dela, na vivacidade dela, como que ela vive uma igreja cheia do amor. A vida dela vai demonstrar isso. Aí nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, vai ser a base da nossa lição. A verdade prática nos diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Preste atenção. A verdade prática, ela vai dizer que o amor é o elo que mantém a unidade na igreja local. Nós temos que entender que a igreja local, onde você congrega, onde você cultua a Deus, ela deve ser olhada como uma comunidade. E o amor, ele deve ser uma chama quente dentro dessa igreja. Deve alcançar a todos os seus membros. Deve ser envolto em amor, em cuidado. E nós vamos estar aprendendo justamente sobre isso. O nosso texto de leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37, que diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Vai ser trabalhar a questão da graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos.
e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus amados, nós vemos que aqui, esse texto ele vai tratar sobre como que a igreja vivia a comunhão e o vínculo do amor, né? O vínculo da paz, o vínculo da perfeição, que é o amor. Nós vemos aqui, na introdução, trata que Deus, né, é amor. Fala que o amor de Deus ele se manifesta na vida da igreja de Jerusalém, deve se manifestar na vida da igreja local. O amor, ele se manifesta de uma forma que capacita os cristãos a enxergar e a agir para o bem do necessitado no meio dele. O amor de Deus, que não é um mero sentimento, é isso que vai falar, não é somente um sentimento. A Escritura diz que nós não devemos amar somente em palavra, mas em obras. O amor que é a expressão máxima da graça abundante de Deus. O cristão que vive a graça de Deus, ele expressa o amor mediante essa graça abundante. O amor de Deus que é ensinador. Ele nos ensina o quê? A ser solidário, a solidariedade. Então nós vamos estar aprendendo isso. A nossa introdução ela já correu a lição inteira aqui falando. Então nós vamos aqui ao tópico 1. O nosso tópico 1 ele tem por base o versículo 32. O versículo 32 é aquele que nos diz assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Esse tópico aqui, ele vai falar a respeito do crescimento da igreja. A igreja cresceu, começou com 120, daí na pregação de Pedro, 3.000 almas, quase 3.000 almas aceitaram Jesus, foram batizados. Daí, mais para frente, Pedro e João, eles estão ali na porta do Templo Formosa, pelo poder de Jesus Cristo, levantam aquele paralítico e ajunta-se mais quase 5.000 pessoas. Então a igreja cresceu. Então o reino de Deus ele vai ter essa ilustração de crescimento. E é o que aconteceu. Começou em Jerusalém, começou com a escolha dos 12 apóstolos, e aí se expandiu a multidão dos discípulos, e o evangelho chegou até nós aqui no Brasil. E hoje a cristandade é uma multidão que o mundo assiste e contempla. Não tem como negar esse crescimento da igreja. Mas aí nós temos que ver que a igreja cresce. O subtópico vai falar que mesmo assim, quando ela cresce, ela traz consigo os desafios do crescimento. E como que vai ser essa situação do desafio do crescimento? Nós sabemos que ali havia uma assistência social aos necessitados, às viúvas. O diaconato, ele vai surgir devido a essa necessidade. Houve reclamação dos gregos que se converteram ao evangelho com relação às viúvas dos gregos. Eles achavam que estavam sendo desapreciadas em favor das viúvas dos judeus. Mas aí foi um assunto tratado com suma importância. É importante esse negócio, os apóstolos falaram. Só que nós não vamos deixar a palavra e nem a oração, nem a pregação, mas vamos instituir homens que sejam cheios do Espírito Santo, e aí Deus, através do seu Espírito, escolhe ali os diáconos da igreja primitiva que iriam cuidar da mesa, que iriam cuidar dessa questão das viúvas. Então nós já vemos ali que surgiu, cresceu, então precisa cuidado. E essa chama e esse cuidado acontece por causa do amor. O amor, ele não vê a necessidade e ele passa de largo, não. O amor coloca os ombros e ajuda o necessitado. Então aí nós vemos aí que o subtópico 2 do ponto 1, do tópico 1 da nossa lição, que fala que o amor que se manifesta na comunhão, ele se mostra dessa forma. Enfrenta os desafios do crescimento. E embora nós devemos aqui também pontuar na nossa lição, que uma igreja grande, uma igreja pequena, tratando de igrejas locais, ela vai ter a sua essência e a sua necessidade totalmente igual. Vai aparecer necessidade na igreja grande, como tem necessitados também na igreja pequena. E como que se deve portar diante dos necessitados da igreja? Como a igreja de Jerusalém se portou. Como um cristão ele deve se portar em amor. E o amor ele se demonstra na solidariedade, no cuidado. Então nós vamos aprender sobre isso na nossa lição. O tópico 3, o subtópico 3 do tópico 1, diz assim: era o coração e a vida e a alma deles eram um só. Isso aí tratando sobre a vida interior. A igreja era uma igreja que era capacitada para cumprir a sua missão. Recebeu o poder do Espírito, saiu pregando o Evangelho e foi agregando pessoas, aqueles que o Senhor foi salvando. Então, do lado de fora da igreja, do lado externo, a igreja era bem ativa e ela era poderosa no seu testemunho. E Deus estava com ela, e Deus ali cooperando com ela ao Senhor, como a Escritura diz, a igreja foi crescendo.
Então foi um evangelismo eficaz. Mas também a sua vida interior era uma vida saudável. Era uma vida que eles se importavam uns com os outros. Uma vida que tinha o amor de Deus derramado no coração. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no coração. E amar é cuidar. Amar é colocar o outro em estima, em detrimento a si mesmo. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido. Deus nos deu o seu Filho. Isso é prova. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor sem doação, amor sem se dar, não é amor. A Bíblia fala que é melhor o ódio revelado do que o amor encoberto. O amor não é algo que é para fazer, ficar dentro do coração, não. O amor tem que ser externado. E tem que ser externado dentro do contexto interno. Eu digo até mais, dentro do contexto local da igreja, onde o irmão, a irmã, onde nós congregamos. Porque muitas vezes é fácil eu amar uma pessoa que está longe. Eu amo os necessitados da África, eu amo a Ásia. Mas e aqueles? Eu amo os pessoal da Venezuela, mas os nossos irmãos que estão próximos. Então fica só em sentimentos, sem atitude, sem ação, e a gente se sente incapacitado, né? Embora tenha alguns meios para nós alcançar através dos missionários, esses campos missionários, mas nós devemos também pensar na igreja local. Você já reparou no seu irmão, na necessidade dos seus irmãos? O amor aqui fala aqui que ele capacita a enxergar o necessitado. Tem gente que passa e não consegue enxergar o necessitado, né? E vive uma vida da religiosidade, como o caso do bom samaritano. Estava lá um homem espancado, que os ladrões espancaram, assaltaram, espancaram, deixaram caído no caminho. Passa o levita, passa o sacerdote, e aí quem vai se compadecer dele? É o samaritano. Aí Jesus ensinando sobre o amor. Você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. E o amor deve ser dessa forma. Jesus falando dessa medida. Daí coloca ali aquele homem samaritano, o que ele fez? Ele se envolveu com o necessitado. Ele colocou sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, né, sobre ali o animal que ele portava, e levou até a hospedaria. E cuidou dos ferimentos, e deu recomendação àqueles que estavam na hospedaria para que cuidassem dele, e que tudo ele pagaria. Olha o envolvimento em amor. E precisa ter esse envolvimento em amor, é necessário. A Escritura vai falar que os ricos desse mundo não, os ricos da igreja, em 1 Timóteo capítulo 6, sejam comunicáveis. Né? Deixem ser comunicáveis. Tem rico que tem diferença social dentro da igreja que não quer conversa com o irmão pobre. Por quê? Porque não quer ter comunicação a respeito das necessidades desse irmão. É um erro e precisa ser corrigido à luz da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Nós vemos aqui também, meus amados, que essa questão do amor, ele vai mexer. Nós temos que ter esse conceito de olhar para o necessitado. É o dever da igreja olhar para os necessitados. Hoje em dia, muitos se dizem incapazes de ajudar. Parece que é um evangelho que é pregado, que todos são necessitados, todos estão passando dificuldade, sabendo que tem os embates da vida. E parece que não tem ninguém realizado, não tem divisão, não tem diferença de classe social dentro da igreja. O irmão que está um pouco mais abastado, ele não se sente abastado, ele se sente necessitado. E aí ele fica focado só na sua necessidade e não consegue enxergar o irmão que está mais numa dificuldade maior do que ele. Então, que Deus venha abrir o nosso entendimento a esse respeito, aonde nós estamos socialmente e o que nós podemos fazer para benefício dos nossos irmãos necessitados. Nós temos também aqui o tópico 2. Nosso tópico 2 diz que o amor como a manifestação da graça. O nosso subtópico 1, do tópico 2, diz assim: a graça como manifestação do Espírito. A graça de Deus é algo que vem mudar a vida da igreja. O cristão, ele tem que ser gracioso. Foi alcançado pela graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós vivemos pela graça, a graça onde abundou o pecado superabundou a graça. E devemos ser graciosos. A igreja, ela tem que ter dentro dos seus próprios relacionamentos esse cuidado com a graça. Foram perguntar para Jesus: até quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Olha a questão de comunhão, que não pode ser rompida facilmente. Aí Jesus falou assim: havia um credor incompassível, devia uma grande quantidade de dinheiro, e aí ele implorou ao rei, e o rei teve misericórdia, agiu com graça para com a vida dele, mas ele, saindo da presença do rei, encontrou no seu conservo, que devia uma quantia insignificante, relativo ao valor que ele devia para o rei. Ele pega no pescoço daquele conservo dele,
e força-o a pagar, e coloca ele numa prisão, exigindo os seus direitos. Não agiu com graça, o rei ficou sabendo que ele não agiu com graça, aí volta até ele e fala assim: ó ingrato, ó servo mau, eu não te perdoei a sua dívida, você não deveria ter perdoado, não deveria ter feito a mesma coisa. Preste atenção, meus amados, quando o Senhor Jesus está contando essa palavra, Ele quer que nós replique essa situação. Fomos alcançados pela graça de Deus, então devemos ser graciosos. Deus foi gracioso para conosco. Na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoa nossas ofensas, como perdoamos os que nos têm ofendido. Então é necessário que o tratamento que nós recebemos, e o tratamento que nós recebemos de Deus é graça maravilhosa e superabundante. Devemos também ser graciosos para com os nossos irmãos. A graça, ela deve mover a nossa vida cristã, a nossa comunidade cristã. Nós não podemos aceitar essa quebra de um relacionamento por falta de graça. Um cristão precisa ser gracioso. A Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento e graça para com Deus e para com os homens. Nós também devemos crescer em graça. Perdoe, ame, ajude, seja solidário e você viva a graça de Deus. Nós temos que seguir um ambiente sempre pautado nessa graça. A igreja de Jerusalém é uma igreja cheia da graça de Deus. O subtópico 2, do tópico 2, que fala sobre o amor com a manifestação da graça, diz assim que a graça como um favor imerecido. Diz assim que no versículo de Atos capítulo 4, versículo 33, que havia abundante graça sobre todos. Havia abundante graça. Isso aí não é um texto que está deslocado, não, mas está ali com um sentido. O Espírito Santo colocou para ensinar a respeito da abundante graça na vida do Filho de Deus, na vida do crente. O cristão, ele precisa ter esse ambiente contagiante. O ambiente contagiante que envolveu a igreja de Jerusalém, porque era um ambiente de graça. A graça de Deus, ela estava ali contagiando aquele ambiente. Isso é maravilhoso. Então nós devemos refletir a respeito dessa vida de graça, dessa vida abundante em Deus. É necessário o cristão tomar essa atitude. É necessário o cristão viver pela graça e refletir a graça maravilhosa de Deus. Meus amados, o tópico também de número 3 da nossa lição, ele diz sobre a manifestação do amor na solidariedade. O amor, ele se manifesta de uma forma solidária. Daí nós temos que ir para a definição. Nós temos o tópico 1, que diz assim: a busca pela equidade. Daí nós temos que definir a palavra equidade. A definição de equidade quer dizer a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Nós devemos aprender isso, que é equidade, né? E não igualdade. Busca por equidade e não igualdade. O que quer dizer isso? Qual é a diferença? A igualdade é o fato de não apresentar diferença de quantidade. Então, se todos fossem igual, não haveria discrepância social, econômica. Não haveria quem era necessitado e nem aqueles que teriam condições de suprir a necessidade, o abastado. Mas a palavra de Deus, ela aceita, ela não busca uma igualdade. Então, essa teologia que ensina que todos serão prósperos, não é o querer e a vontade de Deus. Isso não tem esse ensinamento nas Escrituras. A Bíblia ensina sobre uma vida abundante. E a vida abundante é um Deus que está presente com você em todo momento, suprindo as suas necessidades. Não que todos serão prósperos, ricos, economicamente falando, socialmente falando. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 6, analisar essa questão. 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo falando aos ricos e também falando pelo Espírito Santo de Deus aos pobres também. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores dignos de toda a honra. Então, a orientação é para o servo aqui. E é uma orientação para a igreja. Os servos devem estimar os seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Nem o nome, nem a doutrina, nem os ensinamentos sejam blasfemados. Então eles devem estimar os seus senhores, não se rebelar contra eles. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Paulo orientando Timóteo a ensinar e a exortar.
Você tem um patrão que é crente, sirva ele melhor. Você tem um patrão que não é crente também, estime ele como digno de toda a honra. Isso aqui é um conselho, meus amados, para o servo. A recomendação aos ricos aqui. Manda aos ricos deste mundo, versículo 18, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em um Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, não ponha a confiança na riqueza, mas que façam o bem, versículo 18, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Até aqui. Então nós vemos que há a recomendação aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, para os irmãos que são servos, para aqueles que são pobres. Mas existe também recomendação para os irmãos que são ricos. E aí não é para colocar a confiança, a esperança na riqueza, mas em Deus, que a todos dá abundantemente para gozarmos. Então Deus, ele nos abençoa. Então a nossa confiança tem que estar nele, não na incerteza da riqueza. Mas que altivez de espírito é quando o homem ele quer tomar o lugar de Deus. Fala assim, a minha vida está bem confiada porque eu tenho riqueza. É isso aí que está dizendo esse texto. Então eu resolvo, não tenho dificuldade que o meu dinheiro não consiga solucionar. Não era para colocar na incerteza da riqueza, mas confiar em Deus, que supre as nossas necessidades de forma abundante. E também fala para eles, para os ricos, o conselho de Deus, que não deixe de ser comunicáveis. Como já foi falado a respeito da comunicação, é conversar com os irmãos mais pobres, mais necessitados, entender a necessidade, procurar ver a necessidade dos nossos irmãos. Tem gente que foge do necessitado. Tem gente que vê o necessitado, faz que nem o levita, faz que nem o sacerdote, passa de longe do necessitado. E o necessitado está no seu caminho. Então, por que o necessitado está no seu caminho? Para ver qual é a atitude do seu coração. Como está o seu coração? Você tendo recurso, não ajudar o seu irmão, isso é um pecado. Se nós dizemos que nós temos o bem para ajudar o nosso irmão, fala, vem até aqui, vamos fazer uma oração. A Bíblia fala que isso aí é errado. Que nós temos que suprir a necessidade dele, não orar para que Deus venha suprir. Se Deus já nos deu, nós somos um canal de bênção na face da terra. Nós devemos ser solidários. A solidariedade se mostra não fazer a obra. O Senhor era movido constantemente de íntima compaixão. Como dizemos que somos discípulos de Jesus se nós não temos compaixão? Se nós não temos olhar de misericórdia? Jesus falou para os judeus, ide e procurar examinar que misericórdia quero e não sacrifício. O que é ter misericórdia? Jesus fala assim, vocês o que estão fazendo? Estão saqueando a casa da viúva. Porque até os filhos que poderiam cuidar dos seus pais, olha como é que Jesus é amoroso. Vocês aceitam que eles dêem aí, e vocês dão também a oferta do cominho, né, dos temperos, mas aquilo também que era para você servir, ajudar seu pai, vocês dizem que é corbã, é consagrado ao Senhor. E o coitado dos próprios pais passavam necessidade dentro de uma religiosidade morta, que era a religiosidade judaica, judaísmo. E o cristianismo não é para seguir essa linha. Devemos cuidar dos domésticos da fé, devemos cuidar da nossa família. Fala a recomendação das Escrituras a respeito do cuidado com as nossas viúvas. Primeiramente, uma pessoa que é cristã e não cuida das suas viúvas ou dos seus pais, a Bíblia diz que negou a fé. E é pior do que os infiéis. Então tome cuidado com isso. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe, segundo os ensinamentos da Escritura, na necessidade social, na necessidade econômica. Você deve honrar os seus pais. E também o cuidado deve ser um cuidado que se estende aos necessitados em todo o tempo dentro da nossa igreja. E aí o texto da igreja de Atos aqui, da igreja de Jerusalém, é que não havia entre eles necessidade algum. Então essa busca de equidade e não igualdade demonstra também que eles buscavam suprir o que faltava. Nós devemos entender que dentro da igreja há rico e há pobre. Mas o que deve ser comum a todos é o amor e o cuidado. E esse cuidado a igreja deve prestar. E nós temos vivido. Hoje as necessidades, ela pode ser... o Espírito ele vai até mostrar a necessidade. Deus capacita você ver a necessidade. Desde que você ore, desde que você busque, né? Veja a experiência de irmãos que sussurraram, que nem Davi. Davi sussurrou um dia que queria beber da água, da fonte de Belém. Os soldados dele correram lá, a risco de perder a vida. Buscaram a água para Davi, trouxeram até Davi, quando ele estava fugindo. E aí Davi viu aquilo e falou, nossa, isso aí que vocês fizeram é algo que quem merece é Deus. Foi lá e tributou a Deus aquela água que eles tomaram. Eu vi um irmão um dia que um outro estava sussurrando, com um desejo de comer uma melancia.
E esse amado irmão comprou a melancia. E comprou de uma forma, ajudou, de uma forma que ele não queria nem que tocasse o sino, tocasse trombeta. Ele falou comigo, falou, irmão Paulo, compra essa melancia, dê para o irmão tal lá, que o irmão tal está com vontade. Ele supriu, isso aí é amor. Isso aí é amor, esse cuidado. Então nós temos que ver esse tipo de cuidado dentro da igreja, onde o necessitado ele seja enxergado. Nós temos que ser bênção. Não querer só bênção, querer acumular bênção, mas ser bênção na vida dos nossos amados irmãos. Então que Deus ele venha nos abençoar. Nós temos assim a necessidade de, como igreja, estar vivendo isso. Né? Ainda existem igrejas que essa chama é quente, mas o que está acontecendo, um fenômeno nos nossos dias, é que as pessoas estão querendo perder a identidade de comunhão, de comunidade. Né? O que poderia servir à comunidade está servindo à religiosidade. Foi instituída uma religião e aí é direcionar tudo para lá e não consigo enxergar o necessitado no nosso meio. Nós devemos ter essa necessidade. Nós vemos aqui também, no tópico 3, que é propriedade e compartilhamento. Diz assim, estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham suas propriedades, seus bens, mas disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinha, e isso pode ser bem observado no caso de Maria, a mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Está registrado em Atos capítulo 12, onde a igreja estava reunida em oração. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então, não era um domínio. Os apóstolos não forçavam os irmãos a vender suas propriedades para doar. Não. Era algo que era voluntário e do amor de Deus. E se não cumprir esse princípio, já indo para o subtópico 3, da voluntariedade, não é o modelo cristão. Deus, ele trabalha com a voluntariedade. Como propôs no seu coração, ajude. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, se você ainda não é sensível, se está sem sensibilidade, é bom olhar o que está acontecendo na sua vida. E é bom pedir a Deus, Senhor, faz de mim uma bênção nas suas mãos. Peça ao Senhor para fazer, abre os meus olhos ao ver os necessitados. Coloque também os recursos nas minhas mãos para poder estar abençoando. Isso é muito bom, isso é louvável, meus amigos. A igreja deve buscar dessa maneira, estar servindo ao Senhor. E no seu meio, não havia necessidade algum, não deve haver necessidade alguma. A nossa conclusão diz assim, chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado dos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de uma forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificavam a dar o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar seus olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então nós como igreja devemos estar atentos aos nossos irmãos necessitados. A Bíblia diz comunicai com o santo nas vossas necessidades. Só que esse versículo é uma recomendação ao necessitado, mas não é uma desculpa para aqueles que têm posse. Nós podemos ter a preocupação com nossos amados irmãos. É uma questão de uma pergunta simples, né? Como que você vai? Está tudo bem? Tem certeza que está bem? E geralmente, quando você fala com interesse mesmo na vida da pessoa, ela se abre e a necessidade fica aparente. E podendo supra e vive essa vida generosa para a glória e para o louvor do nosso Deus. Meus amados, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe e ore a respeito desse trabalho para que venha alcançar, se expandir conforme o Senhor, a boa mão do Senhor propuser. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um trabalho. Pedimos a sua bênção, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, nos moldar a igreja de Jerusalém, para que possamos, ó Deus, ser generosos, para que possamos enxergar nossos irmãos nas suas necessidades, e que o Senhor venha colocar nas nossas mãos, usar nossas vidas como canal de bênção, a alcançar os necessitados. Supra nossas necessidades também, opera poderosamente sobre as nossas vidas, nos dê da sua graça, do seu Espírito Santo. Eu peço a sua bênção e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.
Fiquem na paz do Senhor, meus amados.